Louvado seja Deus por este livro, amém, irmãos? E eu tenho a honra de erguer esse livro e convidar você para tomá-lo agora, para nós estudarmos. Nós vamos estudar a última das 7 histórias desta série, Histórias para os Nossos Dias. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, porque temos a Bíblia em nossas mãos, e nesse momento, ao tomá-la, nós queremos entregar o coração, Senhor. Esse coração que precisa da luz, do entendimento. Ao longo, Senhor, destes 6 sábados passados, nós estudamos 6 histórias. Histórias estas que nos trazem grandes lições, profundas lições nós tiramos. E agora a última lição, a última história, nós queremos clamar ao Espírito Santo que assuma por completo o nosso coração, para entendermos a Tua vontade para a nossa vida, para esses dias, no nome de Jesus, amém. 1 Reis 18, e a história de hoje, a última história dessa série, a batalha. Que lado você está? 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 19. Você e eu precisamos estudar a Bíblia. Não abra mão do estudo da palavra de Deus. Todos os dias tome a Bíblia e estude a Bíblia. Este é o pão que alimenta o seu coração. Este é o mapa que te guia ao tesouro. Esta é a certeza do destino da felicidade para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Capítulo 18 e o versículo 19. Agora, pois, manda ajuntar todo Israel no Monte Carmelo. O texto segue agora, no versículo 21, e diz assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Amados irmãos, muito em breve, no desfecho da história da humanidade, nós estaremos diante de um juízo, e diante desse juízo nosso coração estará feliz, e diante desse juízo nós estaremos seguros. Por quê? Porque nós vamos ser aprovados por Deus, amém? O conflito final da história entre o bem e o mal. Mas vamos aqui, 3 linhas ao longo destas histórias, nós vimos claramente o estilo de vida do personagem e da sua família, a missão do personagem e da sua família, e o juízo na vida do personagem e na vida da sua família. Não se esqueça, o foco de Deus nos nossos dias são as nossas famílias. Deus quer salvar a nossa família, Deus quer usar a nossa família, Deus quer tornar as nossas famílias modelo para a sociedade perversa que vivemos nos últimos dias. O nome Elias, isso aqui é a história de Elias. Elias chegou e ele mandou então Acabe a juntar toda a nação de Israel no Monte Carmelo. Mas a história de Elias é uma história muito especial e diferenciada. O seu nome tem um significado especial para aqueles dias. Elias significa Jeová é Deus. É interessante, quando o povo de Israel estava escravo no cativeiro babilônico, chegou Zacarias, e o significado do nome Zacarias é Deus se lembra. O povo estava escravo e Deus chega agora e manda um profeta, e esse profeta chega e fala: Deus se lembra de vocês. Chega agora um profeta, um escolhido por Deus, um mensageiro, e ele diz agora para toda a nação de Israel, ele diz agora para Acabe, o perverso rei: Jeová é Deus. E eu louvo a Deus pelo hino que nós cantamos aqui, Deus de Israel. Ele encaixa muito bem com a mensagem de hoje. Elias, a Bíblia diz para nós no capítulo 17,
a identificação deste homem, Tesbita, de Tisbé, uma pequena região insignificante. Ali vivia nas montanhas de Gileade um homem, por nome Jeová é Deus. Ele fora educado nos caminhos do Senhor. Ele aprendeu a respeito do temor a Deus, e o seu foco era a redenção, porque ele foi educado na verdadeira educação. A maior e melhor educação para os seus filhos, e primeiro, acima de toda a educação, de todo o ensinamento, é a educação da redenção. Verdadeira educação tem os compêndios que Deus usa para moldar e para ensinar e educar os nossos filhos na justiça. E Elias foi um desses. Ellen White diz, Profetas e Reis, na página 119: entre as montanhas de Gileade habitava um homem de fé e oração, destinado a deter a rápida disseminação da apostasia, distanciado de qualquer cidade de renome e não ocupando nenhuma alta posição na vida. Olha que coisa impressionante! Um homem com uma missão extraordinária, mas um homem com uma vida simples. Talvez Elias, ele não aprendera a falar tão bem quanto muitos outros e até outros profetas. Talvez Elias não aprendera os modos de um fino cavalheiro como muitos outros. Mas Deus, ele age de forma impressionante. Ele chama os simples para falar com os grandes. Ele chama os simples para apresentar a mensagem aos intelectuais. Ele chama você e eu para sermos os mensageiros na reta final da história da humanidade. Amém. Cresceu aquele menino no temor do Senhor. Ensine os seus filhos o caminho do Senhor. Ensinemos nós os nossos filhos a respeito do temor a Deus. Mais do que qualquer ensino acadêmico, os nossos filhos precisam aprender do temor a Deus. Eles precisam aprender a respeito do Deus Jeová, o grande eu sou. Ali estava ele. Sabe, meus queridos, todo lar é o berço da fé para a sociedade. Todo lar é o berço para a preparação de grandes homens e mulheres para esta vida, nesses últimos dias. Um homem diferenciado. Como era a vida de Elias? A vida de Elias era a vida de oração. E Ellen White diz em Profetas e Reis, na página 105: em angústia de alma ele suplicou a Deus que detivesse em seu ímpio curso o povo outrora favorecido, visitando-o com juízos, se necessário fosse. Olha que coisa interessante. A oração de Elias é: Senhor Deus, eu não aguento ver mais daqui das montanhas. Eu consigo avistar longe Samaria, a capital da nação do Senhor, o teu povo, e eu estou angustiado, Senhor Deus. Por favor, salva o teu povo. Envia alguém para advertir, envia alguém para chamar o seu povo para retornar para o Senhor. Queridos irmãos, Deus está de olhos naqueles que clamam pelo reavivamento e pela reforma. Isso está registrado em Ezequiel. Há um grupo, queridos, que olha para o mundo e que olha para o povo de Deus, e que está assim, angustiado, que está aflito com a realidade. O mundanismo, as perversões, a idolatria, tudo isso deve incomodar o povo de Deus, irmão. E nós devemos clamar: Senhor, intervenha, porque o mundo vai de mal a pior. Eu queria dizer que a igreja de Deus, ela não pode permitir o mundanismo entrar, a perversão e a idolatria entrar no meio de nós. Amados irmãos, ali estava Elias, nas montanhas de Gileade, um homem simples, incomodado, mas vivia uma vida tranquila do campo. Todas as 7 histórias você viu que os personagens viviam no campo.
No campo a vida é mais tranquila, tem menos agitação, tem menos euforia, tem menos apego aos prazeres e ao pecado. No campo é mais seguro para os nossos filhos do que na cidade. Por isso Elias escolheu viver. Ele poderia ter ido para a cidade, mas ele escolheu viver no campo. E ali estava ele então agora, quando recebe de Deus uma ordem. E a ordem de Deus era que ele deveria sair do seu sossego para ir para a agitação, da sua vida segura para ir agora então para uma cidade perversa. Ele deveria ir ao palácio. Deus ordenou que fosse a cidade para um serviço especial. Deus não estava dizendo, muda para a cidade. Não, Deus diz, você vai e você vai falar com o rei que a mensagem que eu tenho, e você não vai ficar ali. 55 quilômetros lá da sua casinha, do seu sossego, a pé, até chegar ao palácio. O que tem no palácio? Tem luxo? O que tem no palácio? Perversão? O que tem no palácio? Idolatria. O que tem no palácio? Falta de temor a Deus. Quando o coração está conectado ao céu, pode ir ao palácio, pode ir à cidade e não será influenciado. As coisas terrenas, elas perdem valor para um coração que tem temor a Deus. Amém. Amados irmãos, quando os sonhos são eternos, pode ir à cidade, que o perecível não encantará este coração. Quando Deus é tudo, o mais não é nada. Olha que frase. E isso era a realidade no coração de Elias. Deus ordenou que ele saísse agora, ele fosse, desse o recado e o que? Perna para quem tem, saísse de Samaria. E talvez ele imaginou, Deus vai mandar de volta para casa agora, para o meu sossego, meu cantinho tranquilo, e eu vou viver a minha vida. Não, meus queridos, Deus manda Elias agora sair de Samaria, e ele deveria fazer uma pequena jornada de 115 quilômetros para ir para um ribeiro, para um riacho, para uma cachoeira, aonde ali ele seria então cuidado por Deus, o ribeiro de Querite. Quando ele foi para Samaria, tudo era lindo e maravilhoso. Quando ele saiu de Samaria, tudo era lindo e maravilhoso da natureza. E ele deu a mensagem é que logo tudo ia ficar seco, ia acabar aquela vegetação e eles iriam enfrentar o juízo de Deus. Bom, vamos imaginar a sua caminhada. Ele vai para um acampamento agora, e ele agora deveria deixar a sua família, como ele deixou, e ir para o acampamento para ficar sozinho com Deus. Queridos irmãos, alguns personagens da Bíblia ficaram a sós com Deus. Paulo ficou 3 anos na Arábia. Basicamente Moisés ficou 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus tem missão especial para alguns homens, e esses precisam se preparar. Ali estava ele agora no campo de treinamento. Por quê? Porque Deus queria prepará-lo para mais tarde estar diante de uma grande multidão. Elias deveria se tornar agora uma peça moldada por Deus. Elias tinha visto as brechas na nação israelita, e ele deveria agora se tornar uma cunha para tapar as brechas. Por isso, o ribeiro de Querite significa aparelhar, endireitar, cortar. Elias tinha ainda muita coisa que ele precisava desfazer do seu coração e da sua vida para estar pronto para o Carmelo. Queridos, nós estamos no campo de treinamento da vida para estarmos um dia no Monte Carmelo. E Deus quer nos endireitar, Deus quer tirar as arestas, Deus quer nos tornar uma cunha, para que nos momentos finais da história, diante de todo o universo, de todo o planeta Terra, nós sejamos o povo remanescente de Deus, que vai brilhar o alto clamor. Amém, irmãos? Aonde o universo vai dizer, aprovado por Deus, este é o povo que pode ir para a eternidade. Segue ele, chega agora no ribeiro Querite, água fresquinha, comida, pão para ele todos os dias. E o que acontece? 1 ano, e o tempo vai passando, vai diminuindo a água do ribeiro, e
chega um momento que seca toda a água. Capítulo 17 de 1 Reis, o verso 7 diz que a torrente secou, acabou a água. E aí, irmãos, o que pode agora acontecer com o servo de Deus, escolhido por Deus, está ali sozinho, não tem água, está tudo seco? Como seria a vida daquele homem? Deus permite dificuldades para provar mais ainda a fé dos seus servos. Eu não sei como é que está a sua vida nessa pandemia. Eu só sei que nós vivemos dias especiais, em que nós somos provados para demonstrar o quanto nós confiamos em Deus. Ouça essa frase: a fé sobressai e é revelada nas dificuldades. É quando tudo fica escuro que nós vamos dizer: a luz vai surgir. É quando tudo desaba que nós declaramos que temos um edificador na nossa vida. Amados irmãos, nada podemos fazer em alguns momentos. Na presença do Senhor há riachos molhados e riachos secos. Há momentos que há abundância na nossa vida. Há momentos que tudo vai bem. Mas há momentos, queridos, que seca a alegria, o brilho e o encanto da vida. Elias está ali agora, secou, e Deus dá uma nova ordem para ele. Elias sai de Ribeiro de Querite e vai para Sarepta. Elias vai agora caminhar 140 quilômetros. Primeiro ele caminhou 55, tudo lindo e maravilhoso. Depois ele caminhou 115, tudo lindo e maravilhoso. Agora ele vai caminhar 140 quilômetros, dias de caminhada, sem água, sem vegetação, sem quase poder respirar, de tão causticante era o calor e o sol intenso que vivia. Qual é o propósito de Deus? Deus diz: dispõe-te e vai a Sarepta, e ali você demora. Queridos, ele passou 1 ano em Querite, agora ele vai passar 2 anos em Sarepta. Como era a realidade em Sarepta? Sarepta significa fundir, refinar. Olha que coisa. Aparelhar, cortar e agora fundir. Uma coisa é chegar e cortar o braço, não é verdade? Cortar as mãos. E outra coisa é pegar todo o corpo e colocar agora no fogo. Deu para você entender qual é o propósito de Deus aqui nessa história, na experiência de Elias? Amados irmãos, 140 quilômetros, um lugar pior do que onde ele estava, porque se ali estava seco, aquela região estava pior ainda do que aqui. Mas Deus quer aumentar o fogo para derreter o seu instrumento. Uma alta temperatura de provação para perder as escórias. O metal, meus queridos, depois que ele é levado ao fogo, sabe o que acontece? A certo grau de temperatura, ele fica vermelho. Olha que coisa interessante. E você sabia que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e que é o fogo que pode refinar, o fogo que pode moldar, e é interessante que pode amolecer o coração, porque o metal, depois que é levado, ele fica mole, e agora ele pode ser trabalhado pelo martelo ou por uma máquina, e depois que é então modelado, moldado aquela peça, ela é levada à água ou ao óleo. E sabe o que acontece? Ouve-se um barulho parecido com barulho de animal quando preso em uma armadilha. O que Deus queria fazer com Elias, ao levá-lo para a fornalha e colocar todo o seu ser ali, era prepará-lo para realmente ser útil no Monte Carmelo. Queridos irmãos, na história da humanidade, e aqueles que vão para a eternidade passarão provações e grandes dificuldades. Te prepare, que eu me prepare para esse momento. Amém. Porque a nossa fé será provada. Amados irmãos, Elias chega agora em Sarepta. Sabe qual é o cartão postal? O cartão postal de visita para ele era encontrar uma viúva que estava na entrada da cidade. Ele estava a ponto de morrer, sem beber água, não sei há quanto tempo. Eu só sei que Elias chega e fala: por favor, me dá água, estou a ponto de morrer. Ela dá água para ele.
Agora, por favor, faça uma comida para mim. E aquela mulher diz: eu estou pegando lenha e vou fazer a última refeição para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer, porque ninguém tem nada nessa terra, porque todo mundo está vivendo uma miséria aqui e estamos para perecer. Elias, então, amados irmãos, ele agora mostra confiança no Senhor. Você tem confiança no Senhor? Você confia que Deus pode fazer um milagre e dar a provisão para você e para a sua família? Quando acaba tudo lá na nossa casa, queridos, as provisões da alegria, nós cremos que Deus pode dar alegria para nós. Quando desaba em casa e acaba-se as finanças, surgem as dificuldades, nós cremos que Deus... Elias chega agora então, no capítulo 17, e o versículo 13 e 14, ele diz: não temas, a farinha não se acabará e o azeite não faltará. Um homem de fé, um homem de Deus, ele precisa dizer para os outros: confie no Senhor. Amém. Queridos, quando se passa segurança, as pessoas passam a confiar em Deus. Por favor, irmãos, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouça a voz de Deus pela sua palavra. Que tenhamos intimidade com Deus através da Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Seremos alimentados pela fé divina e vamos confiar nas horas difíceis da vida. Elias agora então ele vai para a casa daquela mulher. Não falta azeite e não falta farinha. E ali ele iria passar 2 anos. E em certa altura da experiência, o filho da mulher viúva fica doente. Começa-se uma angústia naquele lar. E você sabe muito bem o que é isso: passar pela angústia, pela aflição de alguém doente. Quantos familiares nossos passaram? E agora então Elias vê aquele quadro, aquela mulher aflita, noites em claro. Chega um momento em que desaba a vida, porque morre o filho da viúva. Amados irmãos, não tinha comida, ele diz: confia. O filho fica doente, ele diz: confia. O filho morre, e Elias agora então, ele tem que revelar o quanto ele confiava em Deus para a ressurreição na vida daquele garoto. Elias agora então, 1 Reis 17:20 diz: clamou ao Senhor, e o Senhor atendeu a voz de Elias. Os servos de Deus vivem para interceder. Se você sabe que alguém está doente, vizinho, se você sabe de uma família, de alguém que está passando, é hora de nós intercedermos e clamarmos por eles, meus amados irmãos. Elias agora no capítulo 17, o verso 24, a mulher chega e ela é usada por Deus para dizer que era a hora de Elias sair de Sarepta para ir para o Carmelo. Ela então diz: conheço agora que tu és o homem de Deus. Amados irmãos, Elias agora é aprovado diante das dificuldades para seguir para o monte Carmelo. Como foi o estilo de vida de Elias? Um homem com temor a Deus, um homem que ficava angustiado ao ver o pecado predominar no meio do povo de Deus, um homem que clamava a Deus uma intervenção para o mundo, um homem que vivia no campo, um homem que não tinha atração para o palácio, para a cidade de Samaria, um homem que queria tempo e espaço para estar mais com Deus. Que você e eu possamos ter essa experiência. Amém. Talvez vai levar um bom tempo para você ouvir falar sobre a vida no campo. Talvez vai levar um bom tempo para você ouvir falar sobre vida simples, sobre roupas simples, sobre acomodação simples em casa. Porque durante 7 sábados tenho falado isso aqui para você. E eu quero pedir que você clame a Deus, que revele para você o estilo de vida que você e a sua família precisa ter. Elias agora então, ele deve retornar agora, e ele deve ir a Samaria e fazer uma nova viagem de retorno, 100 quilômetros até o Monte Carmelo. Mas retorna agora Elias, talvez mais tranquilo, talvez com medo. Como será estar diante do Carmelo, diante de uma grande multidão, diante do perverso rei, para manifestar agora
o clamor a Deus pela sua glória. Ser mensageiro do Senhor não é fácil. Ser um instrumento de Deus não é fácil, meus queridos. Vai a Samaria, Deus diz, sai do campo e vai à cidade, e ele foi. Dá o recado para a nação e para o rei, ele deu o recado. Vai para Querite, ele foi. Sai de Querite, vai para Sarepta, e ele foi. E ele deu mensagem em Sarepta. Qual foi a mensagem? Minha irmã, confie na provisão divina, no sustento de Deus, no cuidado de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Minha irmã, confie que Deus pode ressuscitar o seu filho. Tudo recado, tudo mensagens, tudo ele cumprindo a missão, meus queridos. Agora ele deve ir e então fazer o quê? Ele deve cumprir a missão especial no Monte Carmelo. Um mensageiro solitário, Deus diz: eu serei com você. Pode ir em direção à grande batalha, um grande conflito com a nação de Israel. A mensagem sempre é: Deus ama o seu povo, amém? Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei em que caminhos você tem trilhado, mas eu queria te dizer que Deus te ama, amém? Não importa como você está ou quem você é, o amor de Deus sobressai todas essas coisas. E quando você entrega o coração, Deus pode fazer um milagre. E era esta a mensagem de Elias para a nação de Israel. Ali no Monte Carmelo, ele iria transmitir a necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. Os sermões macios são frequentemente pregados e não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Por favor, olhe aqui agora, preste atenção. Não fique desejando sermão de água com açúcar. Não fique almejando mensagenzinhas simples de que só Deus ama e Deus não julga, de que só Deus ama e Deus não castiga, de que só Deus ama e você pode continuar. Não é esta a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos, e o que? Alcançareis a misericórdia de Deus. Amém. Nesta manhã, em nome de Jesus, durante essas 7 histórias, você ouviu que Deus ama, que Deus quer salvar, que Deus quer perdoar, que Deus vai julgar. E agora estamos diante de um momento especial, aonde um profeta corajoso, destemido, sozinho, vai enfrentar uma nação inteira. E esta é uma grande alusão à realidade do povo de Deus nos últimos dias, quando todo o mundo será a grande multidão para enfrentar o remanescente, para enfrentar os fiéis guardadores da lei de Deus, do santo sábado. Sabiam disso, meus queridos? E eles serão agora defrontados diante do mundo. Ali estava, o mundo adora Baal. O que fazer então agora, quando toda a nação estava voltada para Baal? Amados, nós estamos falando agora da missão de Elias. Elias chega para Acabe para dar uma mensagem especial a Acabe. Quando ele segue para o Carmelo, antes ele encontra com Acabe. Olha o que Patriarcas e Profetas e Reis 121. Somente pelo exercício de forte fé no infalível poder da palavra de Deus que Elias apresentou a mensagem. A mensagem precisa estar na alma. O poder precisa estar na alma para que a gente possa ter coragem. Sabe, meus queridos, há familiares nossos que estão perecendo. Há muitos amigos nossos que estão nesse mundo perdido. E nós precisamos dar o recado para eles, de que Deus ama, de que Deus quer salvar, de que Deus quer resgatar. Há tanto lá fora quanto aqui dentro. Há muitas pessoas dentro do povo de Deus que vivem uma idolatria, que vivem um apego a este mundo, aos prazeres, às riquezas, aos luxos. Eu digo para vocês, até a tecnologia se tornou uma idolatria para muitos. Há pessoas que, se forem passar um fim de semana em um retiro, ficam assim, desassossegadas, porque eu preciso saber das mensagens, eu preciso saber como é que está o mundo, eu preciso saber dos status, eu preciso saber disso, daquilo. Queridos irmãos, há muita idolatria hoje, que nós precisamos atentar, porque isso é muito sério.
Bom, Elias dá o recado, começa-se a grande seca. Os juízos de Deus, às vezes eles demoram, mas às vezes eles vêm de imediato. E começa-se uma grande perseguição ao mensageiro do Senhor. No capítulo 18, versículo 10, diz para nós que não houve uma nação ao redor da nação de Israel que Elias não fosse procurado. Ele foi caçado como um animal feroz para ser morto, meus queridos. E eu digo para vocês uma coisa muito interessante, que procurado ele foi em todo canto para ser morto. E nos últimos dias, o povo remanescente e fiel de Deus será caçado pelo mundo inteiro, pelo planeta. E você fará parte desse povo, amém? Se hoje você buscar ser fiel, se hoje eu entregar o meu coração por completo para Deus, faremos juntos parte do pequeno povo muito feliz que será perseguido. Ali na reta final estarão 144 mil, um grupo pequeno diante de todo o universo. Amados irmãos, Elias chega agora e no papo com Acabe, antes de ir por Carmelo, Acabe faz uma pergunta: és tu perturbador de Israel? Amados irmãos, todos aqueles que dão mensagens de advertências, todos aqueles que dizem, saia desse caminho, venha para os caminhos, deixe essa vida, abandona, tenha desapego a estas coisas, todos estes, queridos, serão chamados de perturbadores no meio do povo de Deus. Vocês sabiam disso? Ou não sabiam disso? Eu sabia. Pois é. Esta é uma pura verdade presente para os nossos dias. Aqueles que chamarem o pecado pelo nome, dentro e fora, receberão o ódio e a aversão da sociedade. Você é um mensageiro chato? Você é um extremista e um radical? Nunca as mensagens são bem-vindas a um coração perverso. Todo aquele que tem um temor a Deus, ele quer mais de Deus, ele quer o sonido certo da mensagem de Deus. E Profetas e Reis 141 diz assim: quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Como mensageiros divinamente indicados, os pastores estão em posição de grave responsabilidade, como despenseiros dos mistérios do céu, encorajando o obediente e advertindo o desobediente. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu digo para você: continue como você está. Continue como você está nos caminhos do Senhor, estudando a Bíblia, obedecendo a lei de Deus, tendo temor a Deus, chamando a sua família para o culto familiar, vindo ao culto para adorar a Deus. Continue neste caminho. Desvie-se dos princípios deste mundo, rejeite as propostas dessa, continue do jeito que está. Mas eu digo nessa: saia deste caminho se você está desobedecendo a Deus, se você desobedece os princípios divinos, se você ainda ama mais as coisas deste mundo do que as coisas, saia desta vida, porque é vida de desobediência. Esta é a responsabilidade, grande responsabilidade, e aqui diz grave responsabilidade do ministro do Evangelho. 4 anos eu estou com vocês. Espero em Deus estar correspondendo à sua expectativa para com Deus. Porque quando Deus me chamou para esse distrito, você acreditou que Deus estava trazendo o pastor que Ele queria para esta igreja. E é por isso que é meu dever dizer para você que Deus te ama, amém? Amém. É minha alegria dizer que Deus te cuida, amém? Amém. Que Deus te protege, que Deus ama a sua família. Ele é feliz com você vivendo uma vida santificada, consagrada e missionária. Eu tenho a honra de dizer que Deus se alegra na vida dos seus, amém? Fecha-se a missão de Elias? Não. Ele vai agora para o desfecho e o juízo no Monte Carmelo. Todos os dias, meus queridos, os anjos de Deus sobem e descem no planeta Terra para fazer os registros dos acontecimentos. Deus está de olhos abertos, atento a tudo o que acontece, especialmente na vida do seu povo.
E ali agora então, no Monte Carmelo, os atos dos homens chegaram então o momento para o grande encontro do acerto de contas entre os adoradores de Baal, os adoradores de Deus e o juízo divino. Monte Carmelo. Qual é o significado desse monte? Olha que coisa impressionante. O Carmelo significa jardim, pomar. Será que teria alguma coisa a ver com o jardim do Éden? Foi lá no Éden em que Adão e Eva eles trocaram Deus pela serpente. Foi lá no Monte Carmelo em que o povo de Israel trocou Deus por Baal. Foi lá no Éden que Satanás assumiu o coração da humanidade. Foi lá no Monte Carmelo que Satanás pintou e rabiscou com o coração humano idólatra de Israel. Foi no Éden que o cordeiro foi morto, simbolizando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que salva todo pecador arrependido. E agora nós vamos ver que será no Monte Carmelo, foi no Monte Carmelo que Elias sacrificou o cordeiro, simbolizando que o cordeiro de Deus liberta e tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? No grande juízo de Deus, o que vai aparecer será ali então o registro de que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele foi o cordeiro de Deus que salva do pecado todo o coração arrependido. Amados irmãos, espalhe essa notícia. Todo canto agora, todo mundo comenta: Elias chegou, o perturbador de Israel está aí, vamos acabar com ele. Elias vai estar lá no monte, e também os profetas de Baal. Eu imagino a euforia. Foi feriado, queridos, em toda a nação, todo canto, toda a vila e as nações vizinhas, todo mundo agora fica sabendo o quê? O grande dia no Monte do Carmelo. Que coisa, que momento não será? As conversas, eu não aguento ver a hora de ir lá para o Carmelo. Eu quero ver a cara daquele magrelo, eu quero ver a cara daquele simples, daquele que mal sabe falar, aquele que é o culpado porque Baal está nos castigando com a falta de chuva. Elias chegou, estará no Monte Carmelo. O que vai acontecer? Amados irmãos, ali estavam os servos de Deus, os que são obedientes à palavra. Ali estavam os servos de Baal, aqueles que são da idolatria. Dois grupos sempre existiu, dois grupos sempre existirá até o momento final do desfecho. Infelizmente, os pecadores, os ímpios, os que serão condenados, os que serão destruídos, infelizmente serão a maioria. E agora então, no Monte Carmelo, uma pergunta. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18 e o verso 21. Essa pergunta é para você e para mim, nesse momento que nós vivemos da história. Uma pergunta soa no ar. 1 Reis, capítulo 18 e o verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Amados irmãos, não podemos ter o coração dividido. Deus não quer que você tenha ligação com Baal. Deus quer todo o seu coração para Ele. Amados irmãos, um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem disso com Deus. Deus quer todo você, tudo de você. Amados irmãos, não tem essa de sentir o gostinho das coisas dessa vida e os gostinhos das coisas. Abraão, vocês sabiam que na terra em que ele vivia, havia no meio do povo de Deus, da família de Abraão, alguns que adoravam a Deus, mas também adoravam ídolos? Espero que nesta manhã, que nesse momento, você tenha o seu coração, e eu também, inteiramente todo de Deus. Amém? Amém. Até quando, queridos, vamos ficar de experimenta o mundo, experimenta Deus? Nesta manhã, em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, eu imploro para você, por favor, eu não sei se eu estou conseguindo expressar, porque nesta manhã eu sou o servo de Deus aqui diante da nação de Laguna, para dizer: não tenha um coração dividido, entregue todo o seu ser para Deus.
Deus te ama tanto que Jesus morreu na cruz. Deus me ama tanto que Ele morreu na cruz agora para me salvar. Amados irmãos, até quando nós teremos o coração dividido? Um pouco para Deus e um pouco para Baal. 1 Reis, no capítulo 18. Elias agora chega para a nação no versículo 21. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Se o Senhor é Deus. Você crê em Deus? Amém. Verdadeiramente você crê em Deus? Amém. Uma outra pergunta. Verdadeiramente Deus é Deus para você? Amém. Verdadeiramente Deus é Deus para você e para mim? Verdadeiramente nós experimentamos Deus na nossa vida? Então, amados irmãos, nós vamos declarar agora para o universo. O diabo que está ouvindo e que sabe dessa mensagem e que durante essa semana fez muitas coisas para impedir que essa mensagem chegasse ao seu coração e ao meu coração, eu digo para ele e eu digo para o universo que Deus é o nosso Deus. Amém? Amém. Ele é tudo para mim e para você. Amém. Nada mais é importante para nós se não for primeiro Deus. Amém. Amados, infelizmente houve um momento em que Isaías diz: esse povo vem a mim, mas o seu coração está longe de mim. Todas as vezes que você estiver na presença de Deus, saiba que Deus quer operar na sua vida. Diante do juízo agora, quem é o nosso Deus? Amados, Profetas e Reis 120. Apelos constantemente repetidos, admoestações e advertências tinham falhado em levar Israel ao arrependimento. Havia chegado o tempo em que Deus devia falar-lhe por meio de juízo. E queridos, nós temos cerca de 6.000 anos de existência. Ao longo de toda a história, desde o Jardim do Éden, Deus tem falado ao coração humano. Deus tem chamado ao arrependimento a humanidade. Ao longo das últimas décadas, quão intensamente tem sido pregado o arrependimento à humanidade. Agora então, Elias, 1 Reis 18 e o verso 30, nós lemos assim, 1 Reis 18 e o verso 30: chegai-vos a mim, Elias diz. É hora de chegar a Deus, queridos. É hora de voltar para Deus. Aquele foi o grande momento. Olha que coisa maravilhosa. O povo merecia fogo antes do Monte Carmelo. Sabe o que Deus faz? Junta todo mundo no monte e Elias fala: vem, vocês, venha, renda-te a Deus, entrega o coração. Elias chama: chegai-vos aqui. Era o chamado para se voltar para Deus, para se aproximar de Deus, dar um passo decisivo em viver inteiramente com o Senhor, ter mais intimidade com Deus como nunca, arrancar do coração o eu, a vontade para as coisas desse mundo e se entregar completamente à vontade do Senhor. Elias agora chega no altar e no capítulo 1 Reis e o verso 18, Elias agora então no verso 30, no final ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Restaurou o altar do Senhor. Amados irmãos, o altar da adoração na sua vida, como está? Como é que está o culto na sua casa? Como é que está o seu culto individual? Ou porventura está em ruínas? Por quê? Porque as preocupações dessa vida são muitas. Porque de manhã eu tenho que correr para o trabalho. Porque quando eu chego à tarde eu estou morto de cansado e eu tenho que ligar a televisão para assistir um jornal, ou assistir um jogo, ou assistir alguma coisa para eu relaxar. Como está o altar do seu coração e do meu coração? Amados irmãos, são dezenas, centenas e milhares de famílias que não realizam culto familiar. São dois, eu queria dizer para vocês, de manhã e à tarde. 2 cultos familiares. Como eu quero a bênção de Deus, eu preciso fazer o culto familiar. Casais, oram juntos. Casais, clamem a Deus poder para a salvação dos seus filhos. Famílias, oremos mais. Passemos mais tempo diante da telinha preta e branca. Que Deus me perdoe, eu estou comparando aqui, mas apenas uma ilustração. Mais tempo diante da Bíblia do que diante da televisão. Mais tempo diante da Bíblia do que da internet. Mais tempo diante
diante da Bíblia do que o WhatsApp, essas coisas. Queridos irmãos, mais tempo com aquilo que tem valor. E agora então, chegando aquele grande momento, Elias, é o momento de restaurar o altar. Sabe por quê? Porque Jesus seria o destaque. Todo o povo de Israel sabia que o sacrifício do Cordeiro, ele apontava para Cristo, a salvação da humanidade, o Deus Todo-Poderoso. Diante do altar do Senhor, nós somos reavivados, reformados e restaurados. Diante do altar do Senhor, nós somos selados como servos fiéis. Diante do altar do Senhor, nós somos aprovados no juízo divino. Precisamos ter bem nítida, meus queridos, no nosso coração, a necessidade de ir mais ao altar do Senhor, que simboliza uma rendição a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que história, hein? Que momento. Malaquias capítulo 4, o versículo 5 e o versículo 6 diz para nós que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração. Amados irmãos, Deus quer converter o nosso coração, amém? Amém. Como nunca, irmãos, é hora do Espírito Santo vir sobre nós. Como nunca na história a chuva serôdia precisa cair. Mas antes da chuva serôdia, a chuva temporã, que fez a obra no coração dos discípulos, precisa fazer a obra no nosso coração. Precisa, queridos Deus, restaurar a imagem divina em nós. Precisa restaurar em nós um amor intenso por Deus, pela sua palavra, pela sua vontade. Precisa colocar em nós um desejo intenso de ir para o céu. E aí então, queridos, nós receberemos a promessa de Deus da restauração do coração, do grande refrigério, a vinda de Elias, que é a vinda da chuva serôdia. Em Mateus 17, verso 11, Jesus diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Sua vida não será a mesma. A minha vida não vai ser a mesma. Eu não serei o mesmo marido que eu sou. Eu não serei mais, você não será mais a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo pai, o mesmo patrão, o mesmo empregado, o mesmo cristão, querido. Nós seremos diferenciados. O mundo vai ver Jesus em nós, irmãos. O mundo vai olhar para nós e verá um alto clamor de Apocalipse 18, versículo 1, que diz o quê? Toda a terra foi iluminada com a glória do caráter de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa as pessoas olharem para você e para mim. Você é diferente, a tua fala é diferente. Queridos irmãos, como eu louvei a Deus hoje pela manhã. Nossa, foi impressionante. Ao invés de ligar o ar-condicionado, eu abri o vidro do meu carro para que circulasse um pouquinho mais o ar do meu carro. Foi só abrir o vidro que logo à frente tinha uma poça d'água e veio um carro numa velocidade e jogou água no meu paletó. Eu acho que na minha boca não foi, graças a Deus. E eu disse: Senhor, louvado seja o teu nome. Porque algum tempo atrás eu ia ficar chateado, eu ia resmungar. E não foi porque minha filha e a missionária que mora lá em casa estavam dentro do carro. Foi porque eu tenho pedido para Deus: Senhor, muda a minha vida. Amém. Eu não posso continuar sendo o mesmo homem, o mesmo marido, o mesmo pai, o mesmo filho e o mesmo pastor e o mesmo cristão, porque eu vivo a reta final desse mundo. E eu queria convidar você, meus queridos irmãos, para que nós possamos viver o alto clamor nesses últimos dias. Chega agora, é tempo certo então, 18 verso 36 de 1 Reis, no devido tempo para se apresentar a oferta. Irmãos, Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Deus está chamando o seu povo para se entregar agora diante do Monte Carmelo, no altar de sacrifício. Amados irmãos, nada de entregar a metade do coração. Deus pede tudo na nossa vida. Amém. Ele pede todo o nosso ser para a sua glória. Amados irmãos, hoje é o dia e o tempo para apresentar a vida rendida ao Senhor. Nós não podemos protelar mais, nós não podemos adiar mais. Nós vivemos os últimos momentos da história da humanidade. É hora de reavivamento e reforma no nosso ser. O momento do fogo e o momento da água. Já vimos que o fogo simboliza quem? O Espírito Santo. E nós sabemos que a água também simboliza o Espírito Santo, também simboliza Cristo. Deus quer manifestar o seu poder, e Ele vem quando nós clamamos.
Elias agora chegou o momento que ele começa a orar. Ele começa a clamar: Senhor Deus, tranquilamente, é a sua hora, Deus, manifesta, Senhor, para toda essa nação e para todo o universo, que o Senhor reina, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e que Baal não é Deus. É o momento para o fogo do Espírito descer como chuva serôdia, meus queridos. É um momento para Deus manifestar o alto clamor nas nossas vidas. É um momento para, como os discípulos, nós crermos na promessa. É um momento para clamarmos e humilharmos o coração. É um momento para esvaziarmos o coração do apego à adoração a Baal. É um momento para recebermos o refrigério do Espírito. É um momento para vermos a glória final de Deus como Todo-Poderoso diante de todo o universo. Ali estava aquele homem, sem se envergonhar de Deus, sozinho praticamente. E além mais disso, o último texto desta manhã, penúltimo: todo o universo, aliás, sem se envergonhar nem temer, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente da sua comissão. Seu rosto está iluminado com impressionante solenidade. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal, entre a atuação do inimigo e a atuação de Deus no meu e no seu coração. Amados irmãos, chega o juízo então. Os profetas de Baal, Deus manda fogo, a água seca, e os profetas de Baal fogem. E a ordem de Deus é: matai a todos que não se renderam a Deus. E os profetas de Baal são destruídos naquele momento. Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta grave crise da história de Israel. Nesta manhã, eu queria dizer que você é simples, mas é tudo que Deus quer. Eu queria apresentar para o universo nesta manhã que esta igreja está ciente do chamado de Deus para nos prepararmos para o grande conflito final. Deus estará conosco, não precisamos temer. Deus será presente na sua vida no desfecho da história, nos momentos mais difíceis, quando faltar água, quando faltar comida, quando tudo estiver seco nesta vida, quando o sol estiver causticante, quando as provas forem intensas, Deus estará com você e comigo, amém? Creiamos nisso, meus amados, e que nós possamos subir ao Carmelo para declarar que Deus é o nosso Deus. Eu quero dizer para você e para mim nesta manhã que Deus espera uma resposta positiva de cada um de nós. Amém. Tenha aí alguns segundos e reflita sobre a sua vida, porque quando eu orar, eu quero entregar a nossa decisão para Deus, de que rendemos por completo a nossa vida no altar do Senhor. Que Deus leia o escrito do seu coração: eu te amo, Senhor. Eu creio no teu poder sobre minha vida, e eu quero estar em breve com o Senhor da eternidade. É esse o seu desejo? É esse o meu desejo nesta manhã? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Diante do universo, nós rendemos o coração ao Senhor, a Jesus Cristo, como o Deus da nossa vida. Senhor, nada de Baal, distância de Baal. Senhor, nada dos prazeres dessa vida, distante desse mundo. Não queremos nos encantar por esse mundo, porque em breve ele será destruído pelo fogo que virá dos céus. Nós queremos, como Elias, apresentar o nosso coração e confiar que o Senhor está enviando o fogo do Espírito sobre nós para nos moldar, para tirar as arestas, para nos lapidar. Que a chuva do refrigério vem sobre o nosso coração quando nós clamamos. Que cada história que nós ouvimos, que nós estudamos,
tenha impressionado o nosso coração e tenha feito surtir efeito sobre a nossa vida. Amém. Porque aprendemos de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus que salva. Aprendemos de um Deus que quer uma vida diferenciada, uma vida mais tranquila, uma vida mais retirada desses encantos desse mundo. Aprendemos de um Deus que quer nos fazer missionários para pregar ao mundo a salvação. Aprendemos de um Deus que vai nos livrar do juízo e seremos aprovados por Ele. Amém. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro
companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai